Mateus capítulo 26. Mateus 26, a partir do versículo 17. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 17. Todos acharam? Vamos ler com a guia do seu Santo e Bom Espírito. A última Páscoa e a Santa Ceia. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: Ide à cidade a um certo homem, e dizei-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto eles comiam, disse: Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: O que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? Ele disse: Tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Somente até aqui. Amém. Amém. Glória a Deus, Santo é o Senhor. Glória a Deus, Santo é o Senhor. Glória a Deus. Irmãos, a passagem onde fala da última ceia de Jesus Cristo, Ele nos dando esse ensinamento de praticar a ceia, de comer a ceia. É o pão que simboliza o corpo de Jesus Cristo e o vinho que simboliza o seu sangue. Sabe, e nisso consiste toda a mensagem do Evangelho, em nos fazer lembrar. Olha, vocês precisam lembrar daquilo que eu fiz por vocês. Vocês precisam lembrar, vocês precisam fazer sempre, não é apenas uma vez na vida, não. Vocês precisam fazer sempre, porque vocês precisam lembrar. Sabe, irmãos, é o que falta nas igrejas hoje, é lembrar. Sabe, irmãos, nós precisamos lembrar qual que é o centro da mensagem do Evangelho. Nós precisamos lembrar, aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Porque quando nós não lembramos, quando nós nos esquecemos daquilo que Jesus Cristo fez, irmãos, nós começamos a achar que somos nós que fazemos. Irmãos, nós começamos a achar que somos nós que escolhemos. Nós começamos a achar que é o nosso esforço, é a nossa capacidade, é o nosso merecimento. E é por isso que Jesus Cristo diz: não, você fazer isso em memória de mim. Fazer isso em memória de mim, porque vocês precisam lembrar. Vocês precisam lembrar daquilo que eu fiz por vocês. Irmãos? E a gente vê que Jesus Cristo,
os discípulos de Jesus Cristo vão perguntar para ele, sabe, aonde é que a gente vai tomar a ceia? Né? E Jesus Cristo dá uma ordem, vocês vão para uma cidade, e quando vocês chegarem naquela cidade, vocês vão achar um homem carregando um jarro de água, e vocês perguntam para ele, a gente quer saber onde é que o mestre vai tomar ceia, e ele vai te levar no lugar, e vai ser lá que a gente vai tomar ceia. Você vê, isso mostra o que, irmãos? Isso mostra, sabe, que Deus sabe de todas as coisas. Sabe, irmãos, Deus sabe de todas as coisas. Sabe, Deus não está vendo o que vai acontecer, qual que é a nossa atitude, para que Ele tome uma decisão mediante a nossa atitude. Não, Deus sabe o que vai acontecer. Existe uma presciência no conhecimento de Deus. Né, irmãos, Ele sabe de todas as coisas, Ele determinou todas as coisas, Ele está no controle de todas as coisas. Então Jesus podia dizer para os seus discípulos, quando vocês forem aqui, vocês forem na cidade, vocês vão encontrar um homem, e lá vai ter um homem carregando um jarro de água, e realmente quando eles foram, estava lá aquele homem, carregando aquele jarro de água. Sabe, irmãos, tudo aconteceu exatamente como Jesus Cristo falou, porque Ele sabe de todas as coisas. Né, irmãos, muitas vezes algumas pessoas têm aquela visão tipo assim, não, sabe, Deus não controla todas as coisas minuciosamente. Não, Deus não controla, Deus controla sim no geral, mas minuciosamente não. Não, mas Deus controla as coisas minuciosamente. Mesmo aquilo que a gente acha mais insignificante, Deus está no controle. E é por isso que a palavra de Deus vai dizer que Deus sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Por quê? Porque para nós é insignificante. Quem quer saber quantos fios de cabelo tem na cabeça? Para nós é insignificante, mas Deus sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Sabe, a palavra de Deus fala quando que vai ser o último voo de um passarinho. Glória a Deus. Pô, pode parecer insignificante, o último voo de um passarinho, coisa insignificante. Não, mas Deus sabe quando vai ser o último voo de um passarinho. Glória a Deus. Sabe, ou seja, Deus está no controle de todas as coisas. Sabe, há uma presciência de Deus de que tudo que acontece, sabe, acontece porque Deus está no controle de todas as coisas. Sabe, não somente permitindo que elas aconteçam, mas Deus fazendo com que elas aconteçam, porque Deus determinou todas as coisas. Sabe, irmãos, então Deus é a fonte de todo conhecimento. Sabe, Deus é a fonte de toda a ciência. Deus não está aprendendo com o ser humano. Sabe, irmãos, Deus não aprende nada com nós mediante as nossas atitudes, sabe? Ele é a fonte de todo conhecimento. Sabe, irmãos, é por isso que muitas vezes Deus vai dizer que Ele criou o ímpio para o dia do juízo. Irmãos, Deus criou o ímpio para o dia do juízo. Deus vai dizer, eu levantei lá o imperador do Egito lá, sabe, para demonstrar o meu poder, para demonstrar, sabe, irmãos, Deus faz todas as coisas, e isso deve nos confortar, isso deve nos consolar, porque se Deus está no controle de todas as coisas, e Ele nos escolheu, sabe, então nós estamos seguros. Glória a Deus. Sabe, irmãos, estamos seguros, não há como nada sair fora do controle de Deus. Glória a Deus. Né? E o que nós vemos nessa passagem aqui é que Jesus vai dizer nessa passagem aqui que todos os discípulos iriam fracassar. Todos os discípulos iriam fracassar, todos iriam se escandalizar nele, né, irmãos? Todos iriam se escandalizar nele. Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. É o que Jesus Cristo vai dizer. Sabe, irmãos, e por que todos eles iriam fracassar? Por que nenhum deles ia se manter de pé? Por que nenhum deles ia conseguir ser firme? Sabe, porque a firmeza não depende da nossa capacidade. Glória a Deus. A firmeza espiritual não depende da nossa condição. Sabe, se nesse momento eles estavam de pé simplesmente porque Jesus estava lá junto deles, fazendo com que eles permanecessem de pé. Mas a partir do momento que Jesus Cristo fosse preso, sabe, e fosse ser açoitado, fosse ser morto, sabe, todos eles iam cair, todos eles iam fracassar.
Sabe, irmãos, isso é para mostrar, isso tudo é para acabar com a nossa arrogância. Glória a Deus. Ó, você não permanece de pé se eu não te sustentar. Glória a Deus. Você não permanece de pé, sabe, se eu não der forças para você. Sabe, se eu não estiver conduzindo você, você cai. É o que a palavra de Deus nos diz, sabe, você cai, você fracassa, não há como permanecermos de pé através de nós mesmos. Né, irmãos? Nos ensina a termos humildade, sabe? Então, é por isso que Jesus vai dizer, ó, fazer isso em memória de mim, sabe? Ó, vocês precisam lembrar, sabe? Fui eu que escolhi vocês. Glória a Deus. Sou eu que sustento vocês. Glória a Deus. Sabe, eu escolhi vocês quando? Antes da fundação do mundo. Glória a Deus. É o que diz a palavra de Deus. Sabe, Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Né, irmãos? Não é a nossa capacidade, não é o nosso merecimento, não é a nossa condição, mas é somente a misericórdia de Deus nos sustentando. Né? Todos vós essa noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Né, irmãos? E é muito interessante essa passagem, que quando Jesus Cristo vai dizer, ó, enquanto eles comiam, disse, em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe, porventura sou eu, Senhor, porventura sou eu. Né, irmãos? Quando Jesus Cristo falou, ó, um de vocês vão me trair, sabe, eles começaram a olhar para dentro de si mesmo, sabe, será que sou eu? Será que é você? Será que sou eu? Sabe, irmãos, o Evangelho faz isso, o Evangelho fala com nós, a palavra de Deus fala com nós e a palavra de Deus faz com que nós venhamos a olhar para dentro de nós mesmos. Hoje em dia a condição da igreja é uma condição terrível, porque quantas vezes a palavra está sendo pregada, e quando é uma palavra de repreensão, quando é uma palavra de conserto, muitas vezes as pessoas estão dizendo, essa palavra aqui é para aquele irmão lá, está em pecado, é para aquele irmão lá. É para aquele irmão lá, essa palavra aqui era para aquele irmão que faltou. Não sei por que o irmão está pregando isso, porque quem devia estar ouvindo faltou. Sabe, irmãos, as pessoas não olham para dentro de si mesmos. As pessoas não olham, não, elas acham que é para o próximo, elas acham que é para o outro. E se tem uma coisa que tomar a ceia nos mostra, sabe, irmãos, é que existe uma universalidade no pecado. Sabe, existe uma universalidade no pecado, onde existe uma amplitude no pecado muito grande. Sabe, esses dias eu estava conversando com a minha esposa, e a minha esposa está estudando, e ela falou, lá na escola eu sempre faço trabalho com as meninas que são da igreja. E como eu faço trabalho com as meninas que são da igreja, sabe, sempre dá problema, sempre dá confusão, elas brigam entre si, e elas não fazem o trabalho direito, e de repente a professora que escolheu o grupo, não era mais a gente escolher o grupo, a professora falou, você, Lília, vai fazer trabalho com outra pessoa, e essa outra menina que ela fez trabalho, sabe, é homossexual. Sabe, irmãos, é lésbica. E de repente a minha esposa falou, puxa, fazer trabalho com aquela pessoa lá que tem aquele pecado terrível foi muito melhor do que fazer o trabalho com os crentes, com os que são na igreja. Porque, sabe, foi muito melhor fazer o trabalho. E sabe, como é que pode? Sabe, parece que se resolvesse o problema lá do homossexualismo, parece que ia ser uma pessoa perfeita. Sabe, irmãos, essa é a amplitude do pecado. A amplitude do pecado é que o pecado afeta todo mundo. Glória a Deus. Em uma pessoa é o caráter, sabe, ele é mentiroso. Sabe, no outro é o orgulho, sabe, ele é orgulhoso em si mesmo, na sua capacidade. Sabe, no outro, o outro é arrogante. Sabe, o outro é homossexual. Sabe, mas o pecado, ele afeta todo mundo. Glória a Deus. Sabe, irmãos, em áreas diferentes, em momentos diferentes. E esse é o grande perigo do pecado. Muitas vezes nós queremos enxergar apenas o pecado em uma pequena área. E muitas vezes nós achamos que algumas pessoas são melhores que as outras, mas não são. O pecado está afetando todo mundo. Por isso que Jesus Cristo precisa morrer na cruz, e Ele está dizendo, vocês têm que fazer isso em memória de mim, porque vocês precisam lembrar que eu salvei vocês. Porque ninguém está
estava numa condição melhor. Ninguém pode se salvar através de si mesmo. Sabe, ninguém poderia alcançar salvação fazendo nada através de si mesmo. Eu precisei morrer, então fazer isso em memória de mim. Vocês precisam lembrar, fui eu que salvei vocês. Fui eu que perdoei vocês. Né, irmãos? É por isso que nós tomamos a ceia, sabe? Porque o pecado afetou todo mundo, sabe? E apesar de os pecados serem diferentes, há uma amplitude muito grande no pecado, há uma quantidade muito grande de pecados muito diferentes, sabe? Na profundidade, os pecados são iguais, sabe? As motivações do pecado são sempre as mesmas. Sempre são as pessoas querendo alcançar satisfação, sempre são as pessoas querendo alcançar o bem-estar, sabe, irmãos? As motivações do pecado são sempre as mesmas, e isso desencadeia em pecados diferentes, mas as motivações são as mesmas. Muitas vezes aquilo que vai levar uma pessoa a ser homossexual é aquilo que vai levar o outro a ser orgulhoso, é aquilo que vai levar o outro a amar o dinheiro, é aquilo que vai levar o outro a ser arrogante, a ser soberbo, né, irmãos? E Jesus, ele vai dizer, esse é o meu corpo que é partido por vós. Sabe, Jesus está dizendo isso para os discípulos. Jesus não está dizendo para eles, eu preciso morrer por um monte de gente que não presta, mas vocês não, vocês são bons. Não, Jesus está dizendo, eu estou fazendo isso por vocês. É por vocês que o meu corpo está sendo partido. Porque se eu não fizer, vocês estão perdidos. Glória a Deus. Né, irmãos? Então, Jesus Cristo não morreu por pessoas muito ruins. Jesus morreu por nós. Porque o pecado afetou todos nós. Glória a Deus. Por que o pecado afetou todos nós? Porque a partir do momento que Adão e Eva comeu o fruto que não deveria comer, sabe, o pecado passou para todo mundo. Todo mundo passou a ter o pecado. Sabe, irmãos, então a semente do orgulho está em cada um de nós. Sabe, irmãos, a semente do assassinato está em cada um de nós. Sabe, irmãos, a semente do adultério está em cada um de nós. E se nós estamos de pé e não cometemos essas coisas, não é porque nós somos melhores do que ninguém. É simplesmente porque a graça de Deus nos conduz à vontade de Deus. Sabe, irmãos, é simplesmente porque o sangue de Jesus Cristo nos resgatou. Sabe, irmãos, é por isso que nós não estamos fazendo aquilo que as pessoas estão fazendo lá fora. Sabe qual que é a diferença entre nós que estamos aqui servindo a Deus e as pessoas que estão condenadas lá no inferno? Sabe, a única diferença é o sangue de Cristo. Glória a Deus. Sabe qual que é a diferença entre Judas, sabe, e nós que estamos aqui caminhando com Deus? Sabe, a única diferença é o sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, não há mais diferença nenhuma. Sabe, irmãos, não há mais diferença nenhuma, porque se não fosse a graça de Deus nos resgatar, se não fosse a graça de Deus nos sustentar, sabe, nós naturalmente buscaríamos as nossas motivações pecaminosas, né, irmãos, que são inclinadas para o mal, que são inclinadas para o pecado. Né? Então há uma universalidade do pecado, sabe, irmãos? Há uma universalidade do pecado e o único jeito de nós sermos resgatados nisso é através de uma obra sobrenatural de Deus. Sabe, nós não precisamos de um manual de instrução para como caminhar direito nesse mundo. Né, irmãos? O que a gente precisa não é de instrução, o que a gente precisa não é de um exemplo, o que nós precisamos é de um Salvador. Glória a Deus. Sabe, irmãos, se nós não tivermos um Salvador, nós estamos perdidos. E muitas vezes as pessoas estão achando que precisam de instrução. Não, a gente precisa de instrução, sabe, a gente precisa de instrução, a gente preciso ir lá no culto para casar, ir lá para saber como lidar com a minha esposa, sabe, eu preciso de instrução, sabe, irmão, se nós precisássemos de instrução, Jesus Cristo não precisaria ter morrido naquela cruz. Santo Senhor. Sabe, irmãos, nós precisamos morrer e precisamos nascer de novo como uma nova criatura em espírito e em verdade. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos, é que nem muitas vezes nós vemos na política, sabe, os políticos estão lá roubando, estão legislando em causa própria, em favor de si mesmo, e muitas vezes as pessoas acham que eles precisam de instrução,
Sabe, né? Eles precisam de instrução. Sabe, nós temos que fazer a pessoa errada fazer a coisa certa. Não, vamos fazer a pessoa errada fazer a coisa certa. Vamos pressionar eles. Vamos pressionar eles. Vamos fazer o desonesto virar honesto na marra. Vamos mandar e-mail, vamos mandar carta e vamos fazer... Sabe, o desonesto sempre vai ser desonesto. Sabe, o corrupto sempre vai ser corrupto. Não dá para você fazer alguém que está legislando em causa própria, de repente pressionando ele e trabalhar a favor do povo. Sabe, ele é corrupto, Qual que é a solução? Tem que tirar o corrupto e botar alguém que seja honesto. Sabe, irmãos, essa é a nossa condição no pecado. Nós não precisamos de instrução. Não adianta você obrigar o crente a querer fazer a coisa certa. Você tem que fazer a coisa certa. Você tem que congregar 3 vezes na semana. Você tem que fazer a coisa certa. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você tem que parar de usar esse vocabulário. Você tem que... Não, irmãos. Precisamos morrer. Precisamos nascer de novo. Glória a Deus. Precisamos ser transformados. Sabe, e aí que Jesus Cristo está dizendo, lembre-se de mim, sabe, porque eu salvei vocês, eu resgatei vocês, sabe, e agora vocês podem mortificar o pecado, sabe, porque eu conquistei isso para vocês lá naquela cruz, sabe, então lembre-se de mim, porque eu fiz isso para vocês, eu perdoei o pecado de vocês, sabe, e agora sim, agora vocês podem viver uma vida santa, agora vocês podem viver uma vida que glorifica a Deus, agora vocês podem realmente buscar a Deus com alegria, com desejo, sabe, com um sentimento verdadeiro, sabe, lembre-se que fui eu que comprei isso para vocês, sabe, vocês não podem se esquecer, então sempre façam isso em memória de mim. E é isso que nós estamos fazendo hoje. É isso que nós vamos fazer hoje tomando a ceia. Sabe, irmãos, nunca podemos fugir disso. Ele nos salvou, Ele nos resgatou, e agora nós nos alegramos, sabe, vivendo uma vida que o glorifica, vivendo uma vida que o honra. Sabe, é nisso que consiste o Evangelho, é nisso que consiste a vida cristã, e nisso consiste a nossa alegria de caminhar com Deus. Sabe, irmãos, quando não há alegria de se caminhar com Deus, é por causa desse motivo. É porque as pessoas não foram resgatadas. Muitas vezes elas estão tentando seguir um manual. Elas estão tentando conquistar a salvação. Mas a salvação não se conquista, é por graça. Sabe, irmãos, Deus tem que conceder. E quando Deus concede, há alegria, há prazer, há contentamento, há satisfação. Essa é a palavra de Deus, seja louvado. Glória a Deus. Irmãos, agora eu vou chamar o irmão